Bom, como última etapa da nossa oficina, eu quero lembrar a todos que, ao sair, quando saírem, né, tem uma avaliação. É muito importante que vocês façam essa avaliação ali naquele painel, com as carinhas. Coloquem um alfinete onde vocês entendem que melhor representa como foi essa oficina. Também há um formulário que vai circular entre vocês. A gente pede que vocês façam essa avaliação, porque a partir desse, ele é um instrumento de monitoramento das atividades da GIZ. Então, é importante que vocês deem a sua opinião. Continuando a nossa oficina, agora, insumos técnicos em relação a arranjos de implementação e de governança. Não adianta eu ter um projeto, não adianta eu ter um bom orçamento, se eu não tenho um bom arranjo de governança para fazer com que esse projeto seja eficiente e traga bons resultados. Bons resultados serão recuperar a cobertura vegetal de alguns milhões de hectares. Esse é o bom resultado. Vou convidar a Janina, que é técnica da GIZ, para fazer essa exposição. Bom, boa tarde. Meu nome é Janina, assessora técnica da GIZ. Eu espero que nessa última parte da programação nós vamos conseguir dialogar um pouquinho mais, ou melhor, até promover o diálogo entre vocês. Eu vou fazer um rápido insumo para a gente, juntamente, começar a refletir sobre quais seriam os arranjos de governança mais adequados para esse tipo de projeto que se está esperando nessa chamada, nem que tem a ambição de serem estruturantes, nem o objetivo de serem estruturantes, que se espera que sejam realizadas por organizações que saibam gerir grandes montantes de recursos, nem em torno de 40 milhões de reais. Então, não é qualquer organização que consegue fazer a gestão de um projeto nesta dimensão, nem? Ao mesmo tempo, a pergunta é, será que uma única organização consegue realmente fazer tudo que o edital pede que é para se fazer? Nem? Identificar os insumos adequados para a recuperação, nem? Identificar as tecnologias adequadas, compor a equipe adequada, fazer a articulação adequada com os beneficiários finais, sejam eles pequenos proprietários ou populações tradicionais. Nem? Então, a questão também é, será que uma única organização precisa de fazer tudo? Nem? Ou será que não é uma forma mais inteligente de começar a pensar em redes, em consórcios, qualquer que seja o nome que se gostaria de dar a um arranjo de governança mais complexo para um projeto no âmbito dessa chamada? Nós temos no edital 2 critérios classificatórios que se referem a esse quesito do arranjo da governança. Um deles é a capacidade gerencial e organizacional do proponente. Ela já foi falado bastante hoje, eu só gostaria de apontar mais uma vez para vocês a ela, porque ela possui um peso grande, na verdade, o maior peso de todos nesta chamada. Né? E aqui que o Fundo Amazônia vai, então, observar aspectos com a capacidade de gestão em termos de arranjo da governança em si, né? Os recursos humanos disponíveis, a capacidade de fazer a gestação de contratações, de compras, de dar conta da contabilidade e assim adiante. E o outro critério classificatório com um peso 10, né, é a questão da sinergia, né, que as atividades do projeto virão a ter com atividades do setor público ou privado. Né? Então, aqui se pode imaginar que é desejável se mostrar algum tipo de parceria, ou no acompanhamento da implementação ou na implementação em si. Eu gostaria só de abrir um parêntese. Como vocês já perceberam, eu não sou brasileira. Eu moro aqui já faz um tempo, mas caso eu me enrolar na língua, caso alguma coisa não ficar compreensível, por favor, levantem imediatamente a mão e me interrompem com tranquilidade, que a gente vai tentar consertar juntos, tá bom?
Bom, então, assim, arranjos de governança, isso remete ao slide anterior. Nós temos que, no fundo, pensar 3 setores, né? O proponente deverá vir da sociedade civil, mas o setor privado e o Estado não poderão ser deixados totalmente de vista. E, em termos de níveis de decisão, nós diferenciamos entre 3 níveis. Um é o estratégico, né? Imagina-se que a proponente possui algum tipo de diretoria, ou coordenação geral, superintendência, né? Existem aí terminologias variadas, né? Que possuem um caráter decisório nesse nível estratégico, de longo prazo, de olhar quem está em nosso redor, né? Quem devemos considerar, né? Quem não pode ser deixado de fora, etc. O próprio BNDES, ele também faz parte, né, desse nível de gestão e decisão estratégico, porque ele frequentemente vai, durante a execução do projeto, visitar a proponente, discutir com a equipe, né, esclarecer dúvidas e orientar no sentido de, esse ajuste pode ser feito ou não pode ser feito. E, eventualmente, isso aí já é uma decisão mais individual, pode existir algum tipo de comitê de acompanhamento, né, de caráter consultivo, por exemplo. Em nível da coordenação e gestão, hoje em dia é cada vez mais comum a terminologia da unidade gestora, né, que, por si, se subdivide em vários tipos de gerências, tomando conta de aspectos administrativos, financeiros ou técnicos, e que cuida normalmente também da monitoria e da avaliação, né, das ações. E em nível operacional pode ter tanto uma contratação de técnicos que vão acompanhar as ações diretamente, como também poderá ter subexecutores. Tentando trazer mais uma dimensão de como se aproximar a essa reflexão sobre os arranjos, né? Nós podemos pensar também em 2 lógicas. Primeiro, o mundo interno, né, da execução, da gestão financeira, da gestão do pessoal, da gestão administrativa, etc. E, por outro lado, o mundo externo da condução estratégica, onde a gente tem, dentro dessa nuvenzinha aqui, um arranjo de atores que participam de uma forma mais permanente do projeto, e, por outro lado, você tem outros atores fora dessa nuvem, mas que ainda possuem alguma relevância para a execução do projeto. Então, esse é um outro nível, uma outra lógica, né, de se pensar arranjos de governança. E nós vamos nos aprofundar agora um pouquinho mais na primeira lógica. Então, o Fundo Amazônia, ele desembolsa, né, uma vez o projeto aprovado, ele desembolsa, né, ao proponente, que no fundo se torna executor a partir deste momento. E o proponente, então, é responsável pela contratação de diversos serviços, pela compra dos insumos e pela realização das atividades. E, diante o Fundo Amazônia, presta contas, respeita as cláusulas contratuais, envia os relatórios, etc. No caso deste exemplo, a proponente, realmente, ela mesma faz tudo, que é um modelo mais clássico. Neste exemplo, ela restaura as áreas, ela capacita as pessoas e ela também se responsabiliza pelas articulações necessárias. Quando os arranjos começam a ser mais complexos, até porque o recurso captado é grande e começa a ser cada vez mais inviável para uma organização fazer tudo sozinho, é que, então, se começa a criar parcerias dos diversos tipos. Então, ela pode criar parcerias onde um parceiro se responsabiliza pela restauração das áreas, um outro pela capacitação e um terceiro, por exemplo, pelas articulações estabelecidas. Sendo aqui, neste modelo, não há um repasse de recursos, nem são parcerias estabelecidas, mas quem se responsabiliza pelas contratações ainda é a proponente. Enquanto nesse terceiro exemplo aqui, já acontece o repasse dos recursos. Então, a proponente, ela repassa recursos a subexecutoras, que, por sua vez, se responsabilizam por contratações de serviços, compra de insumos e pela realização de atividades, e ela vai ter que prestar contas à proponente. Então, são
diferentes modelos, todos são possíveis, nenhuma é excluída, e com certeza os modelos não se esgotam por aqui. Né? Existem ainda outras formas de se pensar a execução de projetos complexos. Mas é isso que nós queríamos trazer um pouquinho para reflexão, para a gente começar a pensar junto e dialogar. E até para vocês também, assim, se referindo um pouco ao painel, né, que nós pedimos vocês assim preencherem ao longo do dia, né? Não foi por acaso que nós queríamos saber quem vai querer ser proponente, quem vai querer ser parceiro, né? Provavelmente é difícil imaginar que aqui nessa sala vai acontecer o matchmaking perfeito, né, de dois que se procuraram, um proponente e um parceiro. Mas o interessante é observar que existem, né, atores aqui presentes e nas oficinas, nas regiões também presentes, né, que ou estão assim se interessando por ser o proponente, ou então estão do outro lado, ainda sem condições de serem proponentes, mas querendo atuar naquele campo. E aí, nesse diálogo, né, entre esses dois grupos, vamos dizer assim, é interessante, então, pensar esses diferentes modelos e arranjos. Olhando um pouco a segunda lógica do mundo externo, seguimos com um outro tipo de apresentação, mas que, no fundo, é muito próxima, muito relacionado às imagens anteriores, né? Nós temos aqui, vamos dizer assim, um zoom, né, em cima da proponente, né, que então pode ter uma unidade de coordenação com vários tipos de gerências, né, que eu mencionei antes, né, que se ocupam com os diversos aspectos da gestão de um projeto, né, financeiros, administrativos, etc., e que possui a responsabilidade geral de solicitar, liberar e gerenciar recursos, assegurar a conformidade de procedimentos e documentos, que coordena e executa as atividades, monitora o desempenho e os resultados e organiza, por fim, auditorias e avaliações. E ela, no caso, é responsável também pela execução financeira administrativa, a execução técnica e a execução do monitoramento e da produção dos relatórios, né? Então, ela, nesse nível técnico, ela realiza as tomadas de preço, ou então entrega as justificativas nas contratações, ela faz as aquisições e faz o pagamento dos bens e dos serviços também. Olhando um pouco o mundo externo, relembrando aquela nuvenzinha, né, que inclui também os atores que podem ser mais próximos da gestão do projeto ou até mais distantes, por exemplo, no caso de órgãos estaduais que precisam de serem envolvidos, mas não vão ser envolvidos diretamente na execução das atividades, eles podem fazer parte de um comitê de orientação e acompanhamento a nível estratégico, né? A gente trouxe aqui a composição de governo e sociedade civil. Talvez pode ser também só governo, pode ser só sociedade civil, né? Isso vai depender de cada caso. E aqui, no último modelo, esse comitê de acompanhamento, ele também pode, vamos dizer, descer, né, ao nível de coordenação e gestão, que já é um nível um pouco mais próximo da operacionalização, menos estratégico, né? E aí, no caso, ele vai ser composto mais por aqueles que já estão bem próximos da execução do projeto. É interessante ressaltar aqui que a participação de empresas privadas é possível via tomada de preços, via justificativa ou então via contribuição com recursos próprios. De qualquer forma, quando vocês vão pensar, ou não sei em que patamar vocês também já estão, em pensar seus arranjos de governança, é interessante pensar quais seriam possíveis instrumentos de formalização, né? Existem hoje inúmeras redes em atuação, porém nem sempre elas são formalizadas. Então, dificilmente eles podem aparecer como proponentes nessa chamada. No caso, dentro dessas redes, poderia se identificar uma organização que pode se apresentar como proponente, né? Mas ainda poderia ser uma rede que está envolvido em realizar o projeto como um todo. Consórcios, existem diversos tipos de acordos formais, né? E eu acho que aí também
devem ter muitas pessoas aqui presentes que possuem uma experiência interessante, né, de como esses tipos de acordos podem ser feitos, o que considerar. Né? Eu acho que isso seria interessante a gente daqui a pouco trocar um pouco também. Bom, tentando já levar vocês para nosso diálogo, olhando essa pirâmide dos níveis de decisão estratégico, de coordenação e gestão e operacional, cada um provavelmente já se perguntou ou ainda vai se perguntar: posso ser proponente ou será que eu não estou ainda mais no nível da operacionalização? E sim, eu posso ser proponente, mas será que eu devo também atuar tão fortemente ao nível operacional? Em relação à questão da participação dos diversos atores que cada um vai mapear, né, no seu universo que vai compor o objetivo do projeto, a região do projeto, se tem como se fazer perguntas como quem deve ser informado e quem deve ser consultado. Né? Existe a diferença entre quem precisa ser meramente informado e quem precisa também ser consultado, né? Tem uma graduação significativa entre estes dois. Quem deve participar mais efetivamente e quem, então, são aqueles que vão realmente assumir as responsabilidades, né? Tanto diante o BNDES como financiador, quanto também diante o público em geral e os beneficiários. Bom, isso foi um pequeno insumo. A ideia é que eu agora vou repassar a palavra para o Reginato e que a gente abra uma discussão entre nós, seguindo a metodologia do aquário. Nem nós preparamos aqui em semicírculo algumas cadeiras que vão ser ocupadas por parte pelo BNDES e pelo MMA, eu acho que a Magna também vem, da GIZ, mas a ideia é justamente trabalhar o Fishbowl como uma metodologia que vai deixar um espaço aberto para vocês, né, como participantes, poderem interagir com essas pessoas e com todos em geral. Né? Então, vou repassar para você. Obrigado, Janina. Com essa exposição, vocês já ficaram mais pensativos, né? E aí, como é que vai ser a nossa organização? De que jeito nós vamos nos estruturar para montar esse painel?